Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos à sexta-feira, final da segunda semana estudando sobre a vida de Abraão. E hoje vamos rever alguns conceitos que aprendemos durante esta semana para facilitar o seu entendimento e para assim você colocar em prática. Então, se você está chegando agora em nosso canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se você não sabe do que eu estou falando, volta ao dia de sábado, reveja o que a gente está estudando, veja um vídeo atrás do outro, depois volte aqui, veja este vídeo com o nosso resumo e ponha em prática sempre. Aproveita também, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, habilita as notificações, deixa o curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Agora eu vou rodar a vinheta, não sai daí, porque na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Tiago 5, versículo 16. Durante o nosso estudo esta semana, a segunda, estudando sobre a vida de Abraão, vimos Deus confirmando a sua aliança com o velho e fiel amigo, trocando seu nome e revelando o plano de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Esses detalhes da vida de Abraão foram apresentadas de uma forma onde pudemos ali identificar um homem que lutava com as suas angústias e temores, seus momentos de excitação e também de alegrias. Mesmo vindo de uma vitória sobre um exército numeroso, que a gente estudou na semana passada, Abraão é apresentado em Gênesis capítulo 15 como um homem que estava com medo, pois diz a Bíblia, algum tempo depois o Senhor voltou a falar com Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Gênesis 15, versículo 1. Mas não era só os seus inimigos que causavam medo em Abraão. O fato ainda de não ter um filho lhe oprimia o coração. Deus já havia prometido que ia fazer dele uma grande nação, mas à medida que ele e a sua esposa envelheciam, parece que isto se tornava cada vez mais impossível de acontecer. Mas mesmo com medo, ele creu e foi considerado justo. Isso está lá em Gênesis 15, versículo 6. Vimos também que na conversa que ele teve com Deus, ele demonstrou muita fé. Mas já havia se passado 10 anos desde aquele encontro com Deus e agora ele agia em um sentido contrário, aceitando a proposta de Sara para que ele tivesse relações com a sua serva Agar para lhe dar um filho para Abraão. Eles tentaram ajudar nos planos de Deus de uma forma equivocada. Depois da insistência da esposa, o plano humano então foi concluído com sucesso e Agar ficou grávida, e a harmonia do lar de Abraão é quebrada. Isso sempre vai acontecer quando a ação humana tentar atropelar os planos de Deus. No lar de Abraão, o resultado foi a confusão entre as duas mulheres, Sara e Agar. Depois que a falta de fé de Abraão interrompeu o ciclo virtuoso que ele voltava a ter com Deus, a sua jornada espiritual ficou prejudicada e Deus se manteve então em silêncio. Depois de ter passado 13 anos desde o nascimento de Ismael, Deus o chama para uma conversa e o faz relembrar da promessa que havia feito com ele quando ele ainda estava em Ur, aos 75 anos de idade. Durante esta conversa, Deus lhe troca o nome, reafirma que ele será o pai de uma grande nação e pede que todos os homens passem pela circuncisão. E diz claramente para ele: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Gênesis 17, versículo 9. E a circuncisão era parte dos termos desta aliança e cabia a ele, como líder, levar todos os homens a praticá-la. Essa foi a prova de aliança com os descendentes físicos de Abraão. Vimos também que depois desta conversa com Abraão, o Senhor apareceu novamente a ele junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Isso está lá em Gênesis 18, verso 1. Ao ver o Senhor se aproximando, acompanhado de anjos, Abraão imediatamente demonstrou respeito e em seguida foi hospitaleiro.
Como ele identificou a Deus? Não sabemos, mas havia algo em suas aparências que indicavam que eram seres celestiais. O comportamento hospitaleiro de Abraão até hoje é usado como exemplo para quem deseja ser um bom anfitrião. A Bíblia nos ensina que Deus se preocupa com as necessidades daqueles que não têm recursos suficientes. E Deus ficou muito feliz com a hospitalidade de Abraão, que demonstrava ali entender que foi chamado para abençoar ao próximo. A Bíblia diz que, depois daquela refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor faz a pergunta: devo esconder meu plano de Abraão? A visita de Deus à terra naquele momento tinha duas missões. A primeira foi a de anunciar a gravidez de Sara e a segunda para destruir Sodoma e Gomorra. Ainda estava faltando concluir a última etapa e Deus não deixaria seu servo às escuras dos acontecimentos que estavam se aproximando. Ao saber que Deus iria até o Vale do Jordão para investigar se o clamor da maldade era verdadeiro, Abraão intercede por eles. Ele sabia que os relatos das maldades das cidades eram verdadeiras e isso o preocupou. E assim terminamos a nossa semana entendendo a importância da oração intercessora por nossos amigos e inimigos e que, assim como Abraão, nós fomos chamados para sermos uma bênção em terra estranha. Como cristãos, devemos orar com compaixão e sermos persistentes na presença de Deus, tendo como modelo Abraão. Amanhã vamos começar a última semana de estudos sobre a vida do patriarca Abraão. Vamos ver em Isaac a materialidade da promessa. Vamos encontrar Abraão passando por aquela que talvez seria a maior prova de fé de toda a sua vida. E também falaremos de casamento. Quer saber como termina a história de Abraão? Então eu espero você amanhã. Mas por hora, fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.